capítulo 12, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Em nome de Jesus. Diz assim o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo 4. Ora, na luta contra o pecado, vocês não resistiam até o sangue, e estáis esquecido da exortação, como os filhos discorre convosco. Meu filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e educa a todo filho que se recebe. Algumas versões vão estar escrito açoite ou castigo. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Amém? Somente até aí, no nome de Jesus. Vamos orar comigo. Senhor Deus e meu Pai, oramos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus. O Senhor é um Pai presente, Pai. Um Pai que nos ama, Senhor Deus. Em todo momento demonstra o Seu amor para com a nossa vida, Pai. O Seu amor, Senhor Deus, para conosco, Senhor Deus. Ainda, Senhor Deus, reprovado, Senhor Deus, o Senhor não vira as costas para nós, Senhor Deus. Ainda, Senhor Deus, no pecado, Senhor Deus, o Senhor ainda assim, Senhor Deus, nos ama, Senhor Deus, e vai de encontro a nós, Senhor Deus, para nos resgatar, Senhor Deus. Desculpa, Senhor Deus, pela nossa teimosia, Pai. Desculpa pelos nossos erros, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque somos pecadores, Pai. Somos humanos, falhos, Senhor Deus. Mas chegará o dia, Senhor Deus, que Jesus Cristo virá, Senhor Deus, e tudo, Senhor Deus, que é imperfeito será perfeito, Pai. Mas enquanto estamos aqui, Senhor Deus, lutamos, Senhor Deus. Queremos ouvir, Senhor Deus, a Sua repreensão, Pai, porque não somos guiados por todos, Senhor Deus, mas sim guiados pelo Senhor, Pai. E na Sua presença, Senhor Deus, com ousadia, Senhor Deus, entramos, Senhor Deus. O véu se rasgou, Senhor Deus. O Senhor nos deu acesso, Senhor Deus, ao santíssimo lugar, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, e ali estamos, Senhor Deus, com nossos corações quebrantados, Senhor Deus, querendo ouvir a Sua voz, Pai, querendo sentir, Senhor Deus, o Seu calor, Pai, querendo, Senhor Deus, sentir o Seu afago, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor, Pai. Somos dependentes de Ti, Senhor Deus, e na Sua presença, Senhor Deus, nos sentimos fortes, Pai, nos sentimos seguros, Senhor Deus. Na Sua presença, Pai, não há leão que possa rugir contra a nossa vida, Pai, porque tudo, Senhor Deus, foi derrotado, Pai. Não tem Satanás que possa nos tirar, Senhor Deus, da Sua presença, Pai, de perto do Senhor, Pai. E assim ceamos pelo Senhor, Pai. Nos chama para mais perto, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, novas vestes, Senhor Deus, já temos, Pai. Um novo coração
adoração, Pai, um novo cântico, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, o Senhor nos lavou, nos remiu, Senhor Deus, e aqui estamos, Senhor Deus, nessa presença, Pai, preciosa, que é do Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar, Pai, aos nossos corações, Pai, porque Ele não consegue mais ficar de pé perante o Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, nos humilhamos, Senhor Deus, e nos exaltamos, Senhor Deus, perante o Senhor, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, Pai, aos nossos ouvidos, Senhor Deus. Abra os nossos olhos, Senhor Deus. Enche-nos, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, precisamos transbordar do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, te oramos a Ti e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Sente-se aí, aplauda o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, hoje quero falar de um Deus Pai. E eu deixei esse dia um vídeo para os irmãos lá no grupo da igreja, de um pastor chamado Rodrigo Silva. Aí ele falou um conto, eu achei bem interessante, que tinha um menino, né, o filho. Aí ele estava brincando e o seu carrinho caiu atrás do armário. E nisso que cai atrás do armário o carrinho dele, ele vai pequenininho, pequena estatura, e o pai observando o filho ali, tentando puxar o armário para tirar o carrinho. Só que ele era pequenininho, não tinha força para empurrar o armário. Lembra essa história? Ele não tinha força para puxar o armário. E o pai olhando aquilo e falou: pai, não consigo. Aí falou: mas você não usou toda a sua força. Você não está usando toda a sua força. Aí falou: tô sim, pai, aqui, tô puxando. Falou: não, você não me pediu. Se você tivesse me pedido, eu estaria te ajudando. E assim aquele menino pede: pai, me ajuda. Aí o pai empurra o armário e o menino consegue pegar o carrinho, no nome de Jesus. E assim é o nosso Pai na nossa vida. Nós não conhecemos a força que o Deus, nosso Deus, tem perante a nossa vida. Só que uma dessas coisas dessa história que me chama muita atenção é o menino pequenininho, ele não tem sabedoria. Ele vê as coisas quando a gente é pequeno e nós vemos e copiamos muito aquilo que nos ensina e tentamos fazer igual aquilo que nós vemos. Só que uma coisa que nós não temos é a sabedoria do Senhor, inteligência. E no livro de Tiago, capítulo 1 em diante, o Senhor fala assim, Deus fala para Tiago assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe imputa. O Senhor, Ele sempre nos dá a sabedoria, mas quando nós somos pequenos, nós tentamos agir com a nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa força. E esquecemos que Deus é aquele que nos ajuda, aquele que nos ampara. Deus é aquele que nos dá a força. E a falta de sabedoria nos faz muito errar com o Senhor, errar com as pessoas. Quantas vezes hoje, você é mais velho, se você for brigar com o seu cônjuge, você freia a sua língua, você para pensar antes de falar palavras que não vão agradar, e palavras que são lançadas que às vezes elas trazem resultado muito ruim. Ou você vai brigar com alguém te perturba. Hoje você mais velho, você pensa: será que vale a pena eu trocar soco, farpas com essa pessoa? Você mais velho, você pensa. Mas quando você é mais novo, você ataca, você parte para cima e não quer saber das consequências. Isso é a falta de sabedoria na nossa vida. Há uma idade muito dos jovens, entre 16 e 33 anos, se eu não me engano, que é a fase que estamos mais propensos a morrer mais facilmente, porque os jovens, eles têm pouca sabedoria. A palavra de Deus, se não me engano, diz em Provérbios que o leão novo, ele não sabe a força que tem, e ele não tem sabedoria. Um leão novo, se você soltar ele aqui dentro da igreja, ele vai atacar todo mundo, porque ele acha que é muito forte. Mas muitas pessoas conseguem matar um leão. Ele pode pegar 2, 3, mas o restante vai ferir o leão. E ele fala assim: mas o leão maduro, o leão velho, ele tem sabedoria, ele conhece a força que ele tem. Ele sabe que se ele atacar aqui 2 pessoas, o restante vai matar ele. Então ele prefere se calar e sair.
Ele prefere ficar quieto. Nós, muitas das vezes, no Evangelho começamos, o que nos falta muito na nossa vida é a sabedoria. E o Senhor fala no livro de Tiago para nós pedirmos a Deus. Esse menino que estava empurrando o armário, ele não tinha sabedoria na hora. O pai, naquela mesma hora, o que ele falou? O Senhor não pediu. Você não usou toda a sua força. Então ele não agiu, ele não tinha sabedoria, ele não sabia também que podia pedir ao pai e o pai ajudaria. É uma criança nova. Assim muitas das vezes é na nossa vida, quando começamos no Evangelho, ou quando estamos na igreja. Achamos que por muito tempo estar na igreja, nós já somos sábios. Mas o Senhor fala o tempo todo, orai e vigiai. O Senhor fala o tempo todo, meditai na minha palavra, de dia e de noite. Todo tempo. Porque todo tempo virão problemas para a nossa vida. Todo tempo virão as aflições. Todo tempo também virão questões para nós resolvermos. Mas o que nos falta, às vezes, é a sabedoria para entendermos como vamos agir. O que vamos fazer. No nome de Jesus. E assim nessa história, eu achei bacana isso, porque trouxe essa história para nós por causa disso. A sabedoria. Em Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus vai nos falar de Jesus Cristo, que com alegria, cumpriu aquilo que o Senhor o chamou. Com amor, ele cumpriu aquilo que o Senhor havia falado com ele. E ele assim fez com alegria, nos salvando de uma vez só por todas. Mas a palavra vai nos dizer, nesse mesmo versículo, no capítulo, que a nossa luta contra o pecado, contra as coisas ruins, contra Satanás, você ainda não lutou a ponto de resistir até o sangue. Nós não lutamos a ponto de resistir até não aguentarmos mais. Você não viu a aflição do Senhor. O que o nosso Senhor passou, nós não passamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, mas Ele resistiu toda a agonia, toda a aflição, toda a açoite, todo o castigo humano, até morrer, morte de cruz, até o seu sangue ser derramado por mim e por você. Para que você venha dizer que tudo que você passa, tudo que você venha passar, fala, você ainda não resistiu até o sangue. Você não foi até onde eu fui. Mas ele aconteceu, mas o autor de Hebreus vai dizer isso para nós, para quê? Para que nós venhamos entender que nós não vamos passar por isso. Mas para você entender que ele passou por mim e por você. Para que pudéssemos ser santificados. Para que pudéssemos estar na presença de Deus. E quando ele fala isso, aí o autor de Hebreus vai chamar agora o nosso Senhor de Pai, que Ele ama e Ele educa todo aquele, que Ele corrige e ama todo aquele, que Ele ama, é isso aí, educa todo aquele que Ele chama de filho, todo aquele que Ele recebe como filho. Hoje nós somos filhos de Deus. Então Ele nos ama. E Ele também vai nos educar. Ele vai nos corrigir. Porque se você não entender a correção do Senhor, como você pode conseguir ficar na presença dEle? Como você pode conseguir estar na presença de Deus se você não aceita a palavra de Deus? Se você não aceita a correção? Se você não aceita a educação dEle? Coisa simples disso. Você entende a sua verdade. Eu, antes de aceitar Jesus, eu tinha a minha verdade. Eu acreditava nos anjos, eu acreditava em outras religiões. Era a verdade que eu via. A cada momento eu trocava de religião, de palavra. Se alguém falasse uma coisa bonita, era legal. Poxa, isso é bom, isso é verdade. Mas a partir do momento que a gente se torna filho de Deus, nova criatura, o Senhor, Ele tem que nos educar. E eu só posso conhecer a verdade se eu ouvir a verdade. Por isso você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque você ouviu a verdade e entendeu. A palavra entrou no seu coração. Penetrou entre sua alma, seu espírito. E ali ela fez morada. Te rasgou, falou, cara, o que eu faço está tudo errado. Isso que eu faço não tinha nada a ver. Porque agora você está entendendo a verdade.
E você entendeu a verdade, agora você tem que ser instruído nessa verdade. Você tem que ser educado. E o Senhor, Ele vai fazer isso na nossa vida, porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele nos ensina a sempre a pedir a sabedoria. Tiago, livro de Tiago, ele vai falar aos judeus da época, que já existia a igreja. Só que os judeus, eles eram convertidos, mas tinham muito problema. Os judeus não tinha sabedoria, não mais entendiam o que era o certo, o que era errado. E Tiago, ele vai falar, olha, e os judeus foram dispersos na época do livro de Tiago, porque estava sendo perseguido pelos romanos. Então eles foram dispersos para tudo quanto é lugar. Você hoje mora em São João, aí agora teve que morar lá na Ucrânia. O cara mora na Ucrânia, agora vai ter que morar no Rio de Janeiro. Então a cultura é diferente, tudo era diferente. Então eles estavam se perdendo naquela fé que eles haviam estabelecido em Cristo Jesus. E Tiago vai falar, olha, vocês estão faltando sabedoria em vocês. O primeiro capítulo de Tiago vai fazer essa exortação à sabedoria, porque a sabedoria, ela produz esperança. A sabedoria, ela produz devoção. Ela vai produzir devoção através da fé. Então Tiago vai falar, olha, está faltando sabedoria, vocês têm que pedir sabedoria ao Senhor, para que quando vier essas coisas, os problemas, as aflições, as dificuldades, aonde quer que vocês estão, vocês vão saber agir aquilo como o Senhor fala com vocês, como o Senhor direciona vocês. É assim o Senhor faz na nossa vida. Mas dentro disso, desse menino desse exemplo que eu dei para vocês do menino, uma coisa que ele não tinha era força. A força, a palavra de Deus diz lá no Salmo 28, no capítulo Salmo 28, versículos 7 e 8. Fala assim, ó: o Senhor é minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele receba ajuda. O meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Então, no Salmo 28, vai nos ensinar que o Senhor é a nossa força. O interessante do Senhor ser a nossa força, a gente consegue agir. Quando falta sabedoria, a gente não entende que é o Senhor que opera na nossa vida, que é o Senhor que faz na nossa vida. Esse que é o grande problema. Quando nos falta sabedoria, quando nos falta a inteligência, como agir com o Senhor e como saber pedir ao Senhor, aí você não consegue usar a força que Deus tem, que é Ele, a seu favor. Aquele menino que eu dei exemplo, ele tinha força, mas não o suficiente para mover aquele móvel. Então ele precisava da força do Pai para mover aquele móvel. Assim é o Senhor na nossa vida. É o Senhor que vai agir com essa força, porque Ele é a nossa força. Quando o povo, se você olhar na história dos hebreus, quando ele sai do Egito, quando vai caminhar pelo deserto, quando vai entrar em Canaã, vocês entendem que eles não sabiam lutar. O Senhor que os preparou para lutar. Mas mesmo assim, eles eram um exército novo. Não tinha o treinamento que os exércitos inimigos tinham de Canaã. Ele não tinha, mas era o Senhor que era a força deles. A palavra de Deus diz no livro de Juízes que Sansão, ele com uma queixada derrubou 1000 homens. Uma queixada, 1000 homens. Porque o Espírito Santo havia usado ele para que pudesse fazer isso. A palavra de Deus diz que quando Josué ia para a guerra, o Senhor eliminava mais inimigo do que o povo de Israel. Quando Davi lutava, um soldado de Davi valia por quase 1000 homens. Um soldado de Davi, porque o Senhor era a força deles. Esse é o Deus nosso de força. Esse é o nosso Deus de força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, Ele nos fortalece. Mas se você, quando alegra o coração do Senhor, você deixa o Senhor agir na sua vida. Por isso Ele é a nossa força. E muitas vezes nos esquecemos isso. Vai ter problema, vai ter coisas na nossa vida que nós vamos ter que agir. Mas não, Senhor, eu não tenho mais força. Quantas vezes vocês falaram isso? Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força, eu não consigo prosseguir, Senhor Deus. É agora que Deus agir. Porque até então você está usando a sua força. Você não deixou Deus agir na sua vida.
você estava agindo e querendo que Deus agisse junto contigo. Do Senhor não é assim. O Senhor, Ele quer ver a nossa devoção, Ele quer ver a nossa humilhação, Ele quer ver nós ali nos derramarmos a Ele para que Ele possa agir na nossa vida. Porque o nome dEle não é glorificado se você usar a sua força. O nome dEle não é exaltado se você usar a sua inteligência. É do Senhor. Ele é que opera na nossa vida. Se a gente não entender isso, a gente entra muitas das vezes em provas que não queríamos entrar. E muitas das vezes vamos ter atitude que não era para ter. Muitas das vezes vamos agir com a nossa força que não era para agir. E a nossa força às vezes é ruim. A do Senhor é aquela que a força do Senhor, ela vem com amor, ela vem com alegria. Que quando tu age, todo o ambiente é transformado. Todo lugar é mudado. As pessoas sentem a presença do Senhor. As pessoas olham, cara, como Deus está agindo aqui. É assim que o Senhor faz. Muitas das vezes nos esquecemos disso. Queremos sempre agir da nossa maneira. Nos livros do Antigo Testamento, de Êxodo, Gênesis, o povo hebreu indo para as lutas, esses homens eles não tinham treinamento de batalha, eles não tinham nem armas. As armas deles não eram nem afiadas. Mas quando eles estavam na presença de Deus, quando eles estavam, colocavam o Senhor na frente, consultavam o Senhor, orava a Deus, pedia direção, a palavra de Deus diz que nenhum exército podia contra o povo de Israel. Ninguém podia contra o seu povo. E hoje a sua igreja não está diferente disso. A palavra de Deus diz: o que nós ligarmos na terra serão ligados no céu. A palavra de Deus diz que o que desligarmos na terra também será desligado. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A porta do inferno não prevalece contra a sua igreja. Mas aí nós esquecemos que é Ele que opera na nossa vida. É Ele que faz, que age na nossa vida. E esquecemos de pedir ao Senhor, pedir a direção. Senhor, é a hora do Senhor agir na nossa vida. Houve no Antigo Testamento, eu gosto muito de falar dessa mulher chamada Ana, mãe de Samuel. Ela não tinha mais força. Era o Senhor que havia fechado a sua madre. Ela todo ano ia orar ao Senhor em Gigal, para onde ficava o templo de Moisés. Todo ano pedia ao Senhor para que ela pudesse ter filhos. E ela não conseguia. E ali o seu mano era fechado. Deus tinha um propósito na vida dela. E um dia ela falou: Senhor. Aí ela deixou Deus agir na vida dela. Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, meu primeiro filho será do Senhor. Será para o Senhor. Será para que o Senhor venha a usá-lo como instrumento de salvação para o seu povo. Naquele momento, mesmo momento, ela saiu, o sacerdote falou com ela, que Deus lhe conceda, e assim Deus lhe fez, me conceda aquilo que tu pediu. E ela saiu rindo dali, alegre, porque ela entendeu que ela já estava grávida. Ela entendeu que Deus já tinha ouvido, já tinha operado na vida dela. E assim foi na vida dela. Samuel, ela teve Samuel, o último juiz, o primeiro profeta da Bíblia. E a palavra de Deus usou ele poderosamente. Livrou o povo, julgou o povo, direcionou o povo à adoração a Deus. Se o nosso Deus não é glorificado, como você pode falar do Senhor? Se aquilo que nós fazemos não vai glorificar a Deus, é algo errado. Se você não pedir o Senhor para agir na sua vida, para Ele ser a força na sua vida, porque o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, e temos que confiar nele, e dele receberemos ajuda. Assim foi esse menino que eu trouxe no exemplo. Ele recebeu a ajuda do seu pai e conseguiu pegar o seu carrinho. Há uma palavra do Senhor diz assim, para nós assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho interessante essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para eu poder tudo naquele que me fortalece, está lá em Filipenses 4, versículo 13. Não é o poder, para eu poder fazer tudo naquele que me fortalece, é necessário ter fé. Se eu não tiver fé, não tem como agradar o Senhor. Sem fé ninguém agrada a Deus. Não há. Para eu poder fazer algo, tudo poder, no nome de Deus, eu tenho que confiar nele. Eu tenho que deixar ele agir na minha vida.
tem que ser a minha força, Ele tem que ser o meu escudo. Eu tenho que me tornar dependente dEle, para que Ele venha agir na nossa vida. A palavra de Deus diz que, o mesmo autor de Hebreus vai falar assim, que nós somos templo do Espírito Santo. Você tem uma força poderosa dentro de você, que é o Espírito Santo do Senhor. Dê um exemplo simples de Sansão. Quando o Espírito Santo ali entrou em Sansão, ele ali teve força para derrubar 1000 homens com uma queixada. Sansão, ele não tinha força. Sansão, ele não tinha força para destruir 1000 homens. Sansão, ele não era o Superman. Mas quando o Espírito Santo, quando ele deixava o Espírito Santo agir na sua vida, aí sim, ele operava milagre. Aí sim ele fazia as maravilhas. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Por isso Jesus diz assim, eu vou para o Pai e rogarei ao Pai para que Ele envie o outro Consolador. E muitas das vezes achamos que o Espírito Santo é só para nos consolar. E é verdade, só é para nos consolar. Mas é também para nós sermos usados por Ele. A palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos dá poder. O Espírito Santo, Ele leva nossas orações até Deus com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele libera poder de nós. O Espírito Santo nos usa como instrumento na mão do Senhor. O Espírito Santo guia a nossa vida. O Espírito Santo faz com que você veja, ele derrama ele derrama dons espirituais na nossa vida. Aquele que era mudo, não sabia falar, passa a falar. Aquele que não tinha eloquência falando, passa a ter. Pedro era pescador, falava muito mal. Mas quando o Espírito Santo entrou nele, quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele falava diferente que todos que eram do Sinédrio, todos que estavam à sua volta, que eram doutores, que eram estudados, doutores da lei, advogados. Quando viu Pedro falando, ele fala diferente, fala com autoridade. O Espírito Santo nos dá autoridade. O Espírito Santo nos dá poder de cura. O Espírito Santo nos dá poder de profecia. Ele nos traz ousadia para a nossa vida. Mas o problema é que nós não queremos, às vezes, pedir ao Senhor para nos dar sabedoria, para que Ele venha ser a nossa força, para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. Isso nos faz parar muito. Nos faz parar muito. Aquele pai que eu te trouxe do exemplo, ele ficou olhando o filho, fazendo força, né? Tentando puxar o armário. E ele ficou ali olhando o filho fazendo força e falou, ele ensinou o filho. Olha, lembra que Deus ele corrige e educa todo aquele que Ele ama. O Senhor ainda, ele falou para o filho, tu não pediu, tu não usou toda a sua força. A maior força que o filho tinha era o pai. A maior força que nós temos é a oração. A maior força que nós temos é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que Ele leva nossas orações com gemidos inexprimíveis até o nosso Senhor. É a maior força que nós temos. Não é você se levantar a espada, não é você levantar a lança, não é você botar a armadura que vai te fazer forte. Rei Acabe, ele estava vestido com a armadura. Com a armadura. E mesmo assim não impediu de uma flecha chegar até ele. Achou um ponto. Só tinha um ponto na armadura dele, o rei Acabe, rei de Israel. Só tinha um ponto na armadura dele, e aquele ponto foi onde que acertou a flecha, que era vulnerável. O Senhor, quando é a nossa fortaleza, não tem nada, não tem brecha, não tem buraco que possa entrar qualquer seta inimiga na nossa vida. Qualquer dardo inflamável, qualquer seta de Satanás na nossa vida. Ele é o nosso escudo e nossa fortaleza. Esse é o nosso Pai. Então, a nossa maior força é orar a Deus. Quando o Tiago fala, no primeiro capítulo, fala assim, pedir ao Pai, é oração. Mas ele vai nos ensinar algo tremendo, que é para nós guardarmos isso. Ele fala assim, quando pedir, não duvidar. Não trazer dúvida ao seu coração. Quando tu pedir sabedoria ao Senhor, quando tu falar com o Senhor, Senhor, seja o Senhor a minha força, fortaleça, porque eu quero poder tudo no seu nome. Não duvide que Ele possa fazer. Não deixe que a incredulidade chegue ao seu coração. Se você está incrédulo nesse momento, ore ao Senhor. Senhor, tira essa incredulidade do meu coração.
Tira essa falta de fé do teu coração. Porque é a fé que nos faz andar. É a fé que nos faz perseverar no Senhor. É a fé que nos faz nos devotar a Deus. É pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E essa fé é o Senhor que nos dá. Mas a palavra de Deus diz que aquele que recuar, ele não se agrada. O que recuar na fé, o Senhor ele não vai se agradar. Eu recuar na fé é você mesmo querendo estar ali. Olha, você está aqui, o Senhor falou contigo, olha, vai ali, ore por aquela pessoa. Vai ali, coloca a mão naquela pessoa, ora por ela, porque eu estou falando contigo. Você vai ser instrumento de cura, você vai ser um instrumento na minha mão de cura na vida daquela pessoa. Ou você está passando por algo na sua casa, você vai falar, Deus vai falar, você agora vai se ajoelhar aqui e vai começar a orar, porque hoje vai sair retirada todas essas aflições. Você vai passar por alguém que está endemoniado, você vai orar para aquela pessoa, esses demônios sairão agora. Aí você se alegra, teu coração se enche, tu fala assim, o Senhor está agindo, o Senhor está me chamando, e tu está ali naquele eixo, tu está ali naquele gás, mas na hora de ir, pô, será mesmo? Olha a dúvida, será mesmo que é para eu fazer? Será mesmo se eu falar que aquela pessoa não vai falar comigo, sai daqui? Será mesmo? O Senhor não envergonha os seus filhos. Deus, ele nunca nos envergonha. Se ele falou contigo é porque ele te chamou. Se ele falou contigo é porque ele conta com você. Só que o problema é que às vezes nós duvidamos. O Senhor fala contigo e tu fala, será mesmo que é para eu ir? Quantas vezes, irmão, eu estava na rua e o Senhor falou comigo assim, vai ali e ora por aquela pessoa. Eu falei, que isso, pai? Quantas vezes? Eu me travei. Muitas das vezes vi outras pessoas fazendo. Eu falei, poxa, foi o Senhor. É a falta de fé. E um dia eu falei com Deus, Senhor, nunca mais eu vou voltar. Quando o Senhor falar comigo, eu vou fazer. Porque a palavra de Deus diz em Tiago, no mesmo livro de Tiago, vai falar assim, a fé sem obra, ela é morta. E as obras que nós fazemos, achamos que é obras grandiosas. É o Senhor te pedindo para orar. Quantas vezes eu estava em casa, minha esposa estava às vezes enferma, eu falei, posso orar por você? Às vezes não acontecia nada, mas eu senti no coração de orar, eu falei, vou orar. Quantas vezes eu estava com alguém, se eu falar assim, fala, eu ia falar, pô, mas vou falar. Essas são as obras, porque se você não usar, não praticar a sua fé, se você não fazer obra, como você vai alimentar a sua fé? Como você vai crer que se você levantar sua mão, sua mão vai ser usada como instrumento do Senhor? Como se você não orar por alguém, nem que seja do seu parente, você vai ver os milagres do Senhor. Você vai ver Deus usando a sua vida. Você não tem obra. Por isso o Tiago diz, a fé sem obra é morta. E muitas das vezes achamos que é só a gente levar alimento para o mendigo. Muitas das vezes achamos que é só doar dinheiro para alguém, ajudar alguém. Não é só isso, porque o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele quer usar a nossa vida com os dons que ele nos dá. Mas para que esses dons venham a melhorar, para que essa fé venha a crescer, ele te chama para você exercitar. Não tem um pedreiro que começou a botar o tijolo certo, sempre botava errado e foi aprendendo. Eu lembro de uma história do Diácono Rogério que falou que a primeira casa que ele botou o piso meio torto, não foi, irmão? Não alinhou muito, não. Mas hoje ele botou o piso lá na sala e falei, pô, não acredito que era aquele cara que botou o piso torto. Mas ele voltou para corrigir a casa do irmão, não foi? Tem muita obra lá. A gente não começa sabendo. A gente começa, sabe a teoria, mas a prática nos leva à perfeição. Essa é a fé sem obra. Já que eu disse, vem cá para eu trazer um louvor aqui. Em nome de Jesus. É a fé. Por isso que o Tiago falou para nós, a fé sem obra ela é morta, porque você tem que exercitar a fé. Então quando Deus te chama, Deus já te chamou de justo e falou, o justo viverá pela fé. Mas ele nos ensina, não recua, não duvida, creia que eu posso fazer na sua vida. Ali aquele menino, essa história que eu trouxe, pega outro microfone lá, aquela história que eu trouxe para vocês do menino, o pai ensinou o filho, se você pedir, a sua maior força é, se você pedir, eu estou aqui para te ajudar. Foi a fé. Ele pediu ao pai.
Ele pediu ao pai para que pudesse ajudar ele. Ele creu que o pai poderia fazer a diferença na vida dele. Ele creu que o pai poderia ajudar ele ali, ele pegar o seu carrinho de volta. Assim hoje, nessa noite, o Senhor está falando conosco. Você pode ter perdido a esperança dos seus planos. Você pode ter perdido a esperança dos seus projetos. Você pode ter perdido a esperança de algo que você estava planejando e parece que não está acontecendo. De uma causa que você botou na justiça e está querendo. De um filho que você está pedindo para voltar para a casa de Deus. Ou para você se firmar na casa da presença do Senhor. Hoje o Senhor está nos ensinando. Peça-me. Fale comigo. Deixa que o meu Espírito haja perante a sua vida. E você verá o meu agir na sua vida. Amém, irmãos? Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu estou terminando aqui. Em nome de Jesus. A nossa fé, ela sempre vai necessitar de provação. As obras que eu falei com vocês, as obras, a fé precisa de obra. Você precisa alimentar a sua fé. Vai vir a provação para que você possa exercitar a fé em Deus. Para que você possa entender que você pode tudo no nosso Deus. Para que você possa entender que quando você confia nele, ele ajuda, ele age na sua vida. Esse é o nosso Senhor, no nome de Jesus. Cante comigo assim.